Fala, rapaziada, beleza aí com vocês? Ô, Giovanni, só porque você tá com essa camisa do Star Wars já ganhou 10, não precisa nem mais fazer o resto dos exercícios de história. Só reforçando que é uma brincadeira, que eu não tenho esse poder. Esperar mais alguns minutos para ver se mais gente chega. Fala, seu Alan, tranquilo com você, cara? Galera, só uma coisa. Na semana passada, né, na aula, no finalzinho da aula, eu acabei tendo um problema com o meu computador, não deu para voltar em tempo e tal, mas depois eu gravei um videozinho e foi postado lá no Moodle. Vocês chegaram a ver o vídeo do término da aula? Ah, beleza, então. Que eu acabei fazendo o vídeo, mandando e esqueci de comunicar para vocês. Tá? Mas também qualquer dúvida que viesse a ter, vocês poderiam me procurar via Agenda Edu. Beleza, então vamos lá. Vamos começar então a aula de hoje. Na semana passada, né, eu tinha deixado para vocês fazerem uma página 27, exercício 1, 2 e 3, certo? Que são questões referentes ao texto Abertura dos Portos e Regulamentação do Comércio no Brasil. Então, vamos fazer a correção dessas atividades aí te dá sequência na nossa matéria. Então, a atividade, ela fala, leia sobre as principais medidas da Carta de Abertura dos Portos e dos Tratados de 1810 e responda às questões seguintes. Então, primeira questão. Giovanni, essas medidas conferiam vantagens aos produtos ingleses. Quais eram as vantagens? Eu coloquei que, sim, conferiam vantagens, já que o Tratado de Comércio e Navegação dizia que para a Inglaterra exportar seus produtos para o Brasil, pagaria uma taxa de 15%, enquanto de Portugal era 16% e de outros países era 24%. Aí, Giovanni, além disso, né, que na minha visão é o principal, né, mas além disso, você pode completar a sua resposta, é que com a abertura dos portos também, né, com esses tratados que foram feitos, a Inglaterra ela consegue também ter acesso das suas mercadorias para a Europa, para a Ásia e para a África. Tá? Então, ela consegue também difundir mercado consumidor. Beleza? Vamos lá. Rafaela, você respondeu a segunda, que fala assim: qual foi o efeito dessas medidas de favorecimento aos ingleses para a economia no Brasil? Está na página 27. Questão 2, página 27. É eu, professor? Pode responder. Espera aí, a 1 ou a 2? 2. Eu coloquei que Portugal investiu no Brasil. Desculpa, não fala. Coloquei que fez Portugal investir no Brasil, trazendo mais mercadorias para cá e mais compradores. Eu não sei se está certo, professor. De fato, você acaba trazendo mais mercadorias e mais compradores. Só que o que acontece é o seguinte: qual que é a consequência para a economia, a questão para a consequência para a economia no Brasil? E o que a gente tem isso? Como o produto inglês que vai entrar no Brasil vai ser muito barato comparado com os valores da época e tal,
Isso desincentiva a criação de indústria. Tá? Então, a consequência na economia do Brasil é justamente o adiamento da industrialização, né, do Brasil. Tá certo? Essa deveria ser a resposta, o sentido da resposta. Professor, Oi. eu não sei se está certo. É que eu coloquei aqui como... Então, eu acho que eu não entendi muito bem. Mas eu coloquei aqui como a Inglaterra vendia seus produtos mais barato, os países... O Brasil passava a comprar... As pessoas passavam a comprar dela e não de Portugal. Aí, aí eu pensei que era isso. É que assim, eles não vão deixar de comprar de Portugal, porque vai ter ainda alguns produtos portugueses que vão ser comprados. Tá? Mas, por exemplo, nesse caso, a gente está falando do algodão, do tecido. Então, o tecido inglês, vai ser mais barato do que qualquer um. Pode entrar o tecido português? Pode. Mas a pergunta, ela está querendo falar o seguinte, olha, o que isso gera na economia do Brasil? Tá certo? Para o Brasil, a gente tem o atraso da industrialização, porque se contenta ser o mercado consumidor da Inglaterra. Certo? Vamos lá. De Rafael para Rafaela. Você responde a terceira pergunta que fala: qual medida do Tratado de Amizade revelava a posição inglesa em relação ao trabalho escravo? Eu escrevi que o tratado tentava limitar o tráfico de escravos. Isso mesmo. Aí só completa que era reduzir os tráficos de escravos aos provenientes das colônias portuguesas. Tá? Como assim, professor? Eu não entendi essa parte. Então, vamos lá. Suponhamos que eu sou um mercador de escravos. E aí, eu passei lá na Etiópia, passei no Marrocos, peguei os escravos e estou vindo para o Brasil. Eu posso vender meus escravos aqui no Brasil por causa do tratado de amizade? Não. Por quê? Etiópia e Marrocos, nesse caso aqui, não são colônias portuguesas. Mas, se eu pego os escravos da Angola, de Moçambique, de colônias que são portuguesas, eu posso trazer para o Brasil. Tá? Então, a tentativa de limitar é nessa questão, de tentar reduzir o fluxo de escravos. Mas muitas dessas medidas não... É o famoso para inglês ver, e até mesmo depois, a partir daí que surgem essas ideias, essa expressão que é para inglês ver. Tudo certo em relação a essas questões? Alguma dúvida? Beleza, então. Vamos aqui para os slides da aula de hoje. Então, galera, a aula de hoje parece que vai um pouco de contrafluxo do que a gente está vendo, mas não. A gente está indo ainda no mesmo sentido. Por quê? Hoje a nossa aula foca mais nas consequências da vinda da família real, mas só que para os portugueses. Ok? Então aqui eu estou na página 29, Tensões no Brasil. Depois desse quadro, tá? Depois aqui do quadro. Então, veja bem, eu acho interessante essa parte da história, né, e como a gente faz análise, porque a gente analisa o mesmo período de tempo, mas a realidade do Brasil e a realidade em Portugal. Na última aula, então, a gente viu que com a chegada da família real portuguesa no Brasil, muitas mudanças significativas ocorreram. Bom, a principal são esses tratados que nós acabamos de ver, as principais são esses tratados, né, que acabamos de ver, mas também nós temos mudança no ponto de vista, assim, agora no Brasil é permitido ter jornal, a circulação de jornal, você tem as expedições científicas, né? Então você começa a desenvolver aí um movimento intelectual dentro do Brasil,
Você tem a criação da bibliotecas de teatros, então você tem uma mudança significativa na sociedade brasileira. E eu acho que uma das maiores mudanças dentro da questão da sociedade é também a criação de títulos de nobreza. Tá? Lembram lá que ele acaba criando uma nobreza dentro do Brasil. Então, o Brasil ele passa a ter também uma nobreza. Ok? E agora a gente vai ver um pouquinho como é que estava a situação em Portugal. Para isso, vamos vir aqui. Ó. Obviamente, como a gente sabe, a família real portuguesa veio para o Brasil por causa das invasões napoleônicas, né? Por causa do bloqueio continental e das tropas napoleônicas. Só que em 1814, como nós já estudamos anteriormente, Napoleão Bonaparte ele foi derrotado. Aí as grandes monarquias europeias vão se reunir em 1815 no Congresso de Viena, que nós também já estudamos. Mas alguém me refresca a memória o que foi o Congresso de Viena? Era, acho que um congresso que reunia os principais monarcas europeus, ou os principais países europeus, para fazer com que não houvessem tentativas de revolucionárias nos países. Isso mesmo. Então, foi uma reunião, uma conferência entre os principais, entre os principais monarcas, né, entre as principais monarquias europeias, justamente devidamente representadas, que tinha como meta frear, né, os avanços da revolução, do ideal da Revolução francesa. Então, lembrando que os ideais da Revolução Francesa também eram ideais iluministas. Mas, basicamente, o que esses monarcas da Europa falaram assim? Galera, se a moda pega, a gente, além de perder o poder, perde a cabeça. Tá? Lembrando ali, né, que se a gente pegar tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Inglesa, nós temos que os monarcas acabam sendo decapitados. Então, os outros monarcas ali olharam e falaram assim, espera aí, né? Algo de errado não está certo nisso, então vamos já tentar frear. Tanto que é por causa do Congresso de Viena que nós teremos a Santa Aliança, formada por Áustria, Prússia e Rússia. Tá? Lembrando que a Prússia posteriormente vai se tornar a Alemanha. A gente pode perceber que as ideias do Congresso de Viena não deram muito certo na questão de combater as ideias revolucionárias, porque mais para frente as ideias da Revolução Francesa vão ser difundidas, a gente vai ter uma intelectualização da Europa e tal, né? Então, acaba sendo espalhado. Mas para o que nos interessa é que, dentro do Congresso de Viena, dentro da reunião, foi estabelecido o chamado princípio de legitimidade. Pois bem, Napoleão Bonaparte foi derrotado, mas o que vai acontecer com os territórios que ele invadiu e anexou para o Reino da França? Como a gente vai fazer? O que nós iremos fazer com esses territórios? Eles serão criados novos reinos, alguns desses territórios ficarão sob a nossa chancela, a nossa guarda. O que nós iremos fazer? Então, o princípio de legitimidade ele estabelece o seguinte critério. Ora, será reconduzido, ou melhor dizendo, será reconhecido como um reino aqueles que já existiam antes das invasões napoleônicas. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Usar um exemplo aqui. A Itália, nesse período, ela era fragmentada em diversos principados. Nesse momento não existia um reino consolidado chamado Itália. Pois bem, o que o Congresso de Viena faria? Vamos supor que as tropas napoleônicas invadiram toda a Itália e uniram a Itália. Só que com a derrota de Napoleão, o que vai fazer com a Itália? O que o Congresso de Viena determina? Olha, nós vamos pegar e dividir essa Itália unida nos principados que já existiam anteriormente. Aí, caso esses principados queiram se reunir de novo em um outro país,
Beleza, mas para títulos de para a nossa finalidade aqui, para a gente saber o que vai acontecer com os territórios que foram anexados com a França, que foram anexados pela França, nós, então, iremos somente reconhecer como reinos aquilo que já existiam antes das invasões napoleônicas. Alguém deve estar perguntando, mas, professor, o que isso tem a ver com a família real portuguesa e com a história que a gente está vendo? Tá. Com a vida da família real portuguesa, o Brasil ele passou a ser a sede da coroa, ele passou a ser a sede do reino. Então, teoricamente, o Brasil era um reino, tá? Junto com Portugal. Só que, para fins práticos, para o Congresso de Viena, não, o Brasil era uma colônia na qual o rei português estava lá. Então, a família real portuguesa tinha uma preocupação em manter o seu poder em relação a Portugal. Porque já que Portugal foi reconduzido à visão de reino, o que fazer com aquilo lá? Tá certo? E você tinha aí alguns líderes que exigiam o retorno da família real, outros não. Aí, então, o que Dom João ele vai resolver? Ele vai falar assim, ó, beleza, Portugal é um reino. Brasil eu não posso considerar um reino. Não posso considerar um reino. Mas, a partir de agora, se eu quiser considerar um reino, eu posso. Pode. Então, o que Dom João vai fazer? Ele vai criar, no mesmo ano, em 1815, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Beleza? Então, aqui, em 1815, definitivamente, o Brasil deixa de ser uma colônia. Até então, o Brasil ele era uma colônia com status de reino, né, com status de metrópole e por aí vai. Agora não, o Brasil ele não é mais uma colônia, o Brasil ele faz parte do reino e agora o Brasil ele é a metrópole do reino. Veja a importância que o Brasil passará a ter em relação à monarquia, ao governo da família Bragança. Até aqui, alguma dúvida? Professor, o que é Algarves? Algarves, ela é uma região, mas agora eu não sei aonde fica, tá? Mas era uma outra colônia também importante para Portugal. Calma aí, deixa eu ver aqui já de aproveitar. Deixa eu fazer aqui a pesquisa, só para... A internet está um pouco lenta, então vai demorar um pouquinho só. Ah, tá. Aqui está aparecendo que Algarves ela é uma região do extremo sul de Portugal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, Algarves seria essa região aqui, ó. Beleza? Então, o que acontece? A gente tem Algarves a fazer parte do reino, Portugal, mais o Brasil. Entendeu? Essa questão aqui do Brasil ter sido conduzido como um reino. Então, essa parte inicial aqui, beleza. Vamos tirar um pouquinho o foco da questão dos problemas em relação a Portugal e vamos colocar aqui a situação da família real, até mesmo no próprio Brasil. Quando a gente olha aqui a chegada da família real no Brasil, a gente fala assim, foi tudo mil maravilha, todo mundo aceitou,
né, ficou maravilhado, porque é a primeira vez na história mundial que um monarca europeu está na América e tal. Não foi bem assim, porque lembre que a família real ela foi promovendo diversas ações que foi deixando algumas pessoas dentro do Brasil irritadas, em especial os portugueses que já tinham fixado residência no Brasil. Né? Aí o que acontece? Lembra também que a gente falou que lá no Rio de Janeiro, para sustentar toda a questão da burocracia, toda a administração do Estado, nós teremos aí o aumento de imposto, da tributação. Então, mediante a isso, nós teremos aí grupos que não vão aceitar o poder monárquico aqui no Brasil e vão buscar se tornar independentes. Nisso a gente está falando, em 1817, da Revolução Pernambucana. Ok? Tem início, obviamente, em Pernambuco, depois se alastra para o Alagoas, para a Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Né? Acaba aí tomando, basicamente, o Nordeste de ponta a ponta, do litoral ao sertão. Esse movimento foi um movimento que envolveu diversas camadas sociais. Tá? Você tinha aí proprietários de terra, comerciantes, escravos e militares. O que eles tinham em comum? A oposição aos impostos feitos pela coroa. Como assim, professor? Como assim, professor? A oposição aos impostos. Então, o que acontece? Essa região do Nordeste era uma região na qual a produção de açúcar predominava. E aí, nesse período, estava se tendo diversas dificuldades, o que diminuiu o lucro desses fazendeiros, em especial aqui os interesses são os interesses dos fazendeiros. Aí, o que acontece? Só que a coroa ela não foi sensível com os fazendeiros, falou assim, não, beleza, vocês não estão conseguindo muito rendimento e tal, então eu vou dar uma segurada aqui nos impostos. Não, a coroa foi jogando imposto. Aí os caras falaram assim, olha, não dá certo, vamos organizar aqui. Então eles se organizam e proclamam um governo republicano independente nessa região. Ok? E olha que interessante, era um governo que pregava igualdade de direitos e tudo. Foi um movimento que teve escravos que participaram, mas era um movimento que não aboliu a escravidão. Ou seja, eles declaram eles declaram aquela região como uma república independente, mas ainda mantém a escravidão. Tá? Então a gente percebe aí que tem uma pequena contradição. Para quem está acompanhando na apostila, eu estou na página 30. Então, o que vai acontecer? A coroa real vai resolver como resolveu outras manifestações, outras revoluções aqui no Brasil. Lembra Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Então, o que a coroa vai fazer? Reprimir de forma violenta essa revolução. E os seus principais líderes serão executados em praça pública. Tá? Então, a gente termina aí essa revolução, essa situação da Revolução Pernambucana. Aqui também na página 30, né, é importante ressaltar que quando também o Dom João VI chega no Brasil, ele tem ideias de expandir o território brasileiro. Porque, gente, qualquer reino, qualquer visão imperial, né, as monarquias elas partem desse princípio de uma visão mais imperial, eles buscam fortalecer seus territórios. Porque aumentar territórios significa tanto demonstração de força, quanto também acúmulo de riqueza. Então, quanto maior for o território de um império, mais rico e mais forte esse império será. Então, como Dom João já tinha inimizade com a França, em 1809 ele pega e fala assim, ó, a Inglaterra, vamos fazer uma sacanagem aí com a França?
Vamos tomar a Guiana delas? A Inglaterra falou assim, let's go, my friend, né? Vamos lá. Então, Portugal, Dom João, com o apoio da Inglaterra, anexa a Guiana Francesa para o Brasil. Só que essa anexação vai durar até 1817. Por quê? O Congresso de Viena, veja como o Congresso de Viena foi importante, tá? O Congresso de Viena pega e fala assim, seguinte, devolve a Guiana lá para a França, vamos evitar conflito. Antes de você chegar, a Guiana já pertencia à França, então vamos resolver essa situação assim, ok? Ok. Então, para evitar maiores conflitos com a França, em 1817, Dom João decide, então, devolver a Guiana Francesa. Aí, em 1821, nós teremos a anexação da província da Cisplatina, o nosso famoso Uruguai, tá? O que acontece? Lembra que a gente estudou anteriormente sobre a independência da região do Rio da Prata, né? Então, a província da Cisplatina também estava lá. Só que, antes de receber esse nome, a gente tinha que ela era chamada, essa região era chamada de Banda Oriental do Rio da Prata, ok? Para ficar mais fácil, eu vou usar os nomes atuais, que serão Argentina, Uruguai e Brasil, para não usar os nomes históricos e confundir um pouco a cabeça de vocês. Bom, a Argentina, depois que se tornou independente, queria tomar o controle do Uruguai, ou seja, queria anexar o Uruguai. Só que o Uruguai ele pegou e falou assim, espera aí, meus irmãos, tá? Antes de me juntar à Argentina, eu prefiro me juntar ao Brasil. Então, os uruguaios pegam assim, olha, conversam com o governo brasileiro e falam assim, olha, não tem como vocês dar um apoio aqui para a gente, não. A gente não quer fazer parte da Argentina e tal. E aí é óbvio que os olhinhos de Dom João brilharam, né? Falaram assim, não, apoio, tudo muito bem. Inventou uma desculpa farrapada para fazer parte da guerra. E aí, então, o Uruguai ganha essa guerrinha aí, esse conflito com a Argentina, e aí o Brasil fala assim, olha, Uruguai, já que a gente te ajudou, né, é o famoso, quem quer rir tem que ter me faz-me rir. Então, a partir de agora, vocês farão parte do nosso território, beleza? Beleza, então aí, em 1821, o Uruguai é anexado sob o nome de província da Cisplatina. E por que Dom João tinha esse interesse? Porque justamente controlar o Uruguai naquela época é controlar o comércio na região sul da América. Tá? Se vocês olharem o mapa aí, vocês veem como o Rio da Prata se liga com o Rio Uruguai, Rio Paraná, aí, e vai ser importante para o desenvolvimento do comércio na região sul aí da América. Agora me foge a cabeça quando o Uruguai conseguiu se emancipar do Brasil. Aí a gente tem na apostila que fala bem rapidamente na página 31, mas é importante a gente destacar que é a coroação de Dom João. Então, gente, para fins, vamos colocar assim, históricos, Dom João só passa a ser chamado Dom João VI quando ele é aclamado rei em 1818. Até então, como eu já falei, ele sempre será Dom João. A rainha, então, a então rainha da época era Dona Maria. Alguém deve estar perguntando assim, mas professor, por que os portugueses recebem o título de Dom e por aí vai? Foi um costume deles. Da mesma forma que, por exemplo, o imperador, o monarca russo era chamado de czar. O monarca prussiano, que depois vai também ser adotado na Alemanha, o monarca alemão vai ser chamado de Kaiser, entendeu? Então, Giovanni, você quer falar?
Ah, tá, acho que você tinha levantado a mão. Então, Dona Maria era a rainha, só que, como a gente sabe, Dona Maria não batia bem com as cacholas, então era chamada de Dona Maria Louca. Dona Maria ela foi interditada, né, pela coroa, pela corte, o que fez então o seu filho assumir o poder, né? Mas só que como ainda a rainha era viva, o seu filho ele assumiu o poder como príncipe regente, por isso que ele era chamado de Dom João, tá? Mas a véia bateu as botas em 1816, foi ter um encontro com o Criador, e aí então Paulo, Dom João vê o caminho livre para ser coroado. Mas percebam aqui que de 1816 a 1818, né, tem um tempinho, não foi automaticamente, não foi tão de imediato a coroação, a aclamação de Dom João como rei de Portugal. Por quê? Alguns membros da corte, alguns nobres, aristocratas, não, em especial os que estavam em São Paulo, ou em São Paulo não, em Portugal, não viam Dom João com bons olhos, achavam que ele era meio bananão, meio frouxo, achavam que ele não seria um bom governante, tá? Quando é que Dom João muda essa visão dele? Quando ele consegue fazer um acordo com a Áustria, na qual nós temos a união das duas principais famílias aqui europeias, que seria a família de Bragança, que era a família de Portugal, e a família de Habsburgo, que é a família que controlava a Áustria. Então, em outras palavras, você tem aqui uma união entre Portugal e Áustria por meio do matrimônio. Lembrando que isso era extremamente comum. Quem é que casa? Dom Pedro, depois, na história de se tornar Dom Pedro I aqui no Brasil, se casa com a princesa Leopoldina. E a partir daí nós temos uma união entre a Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo, ou seja, entre Portugal e a Áustria. Aí então, o pessoal olha e fala assim, não, ele realmente tem traquejo político, o cara é ponta firme mesmo. Então, aí em 1818, fazem a aclamação dele, ou seja, a coroação dele como rei. Desculpa aqui o bocejo. Gente, até aqui, vocês estão conseguindo entender? Alguma dúvida?
Voltei aqui. Aconteceu alguma coisa aí no momento que eu estava fora? Então vamos lá, né, gente? Aproveitando aqui, vamos tentar ser mais... Tomando aqui. Como eu falei, não deveria ser muito legal ser português naquele momento, né? Porque, veja, quando a família real sai e vai para o Brasil, primeiro a gente tem, então, a ocupação francesa, que dura até o final do período napoleônico, 1814. Quando Napoleão vai embora, os portugueses eles pegam e falam assim: agora Napoleão foi embora, né? O nosso rei vai voltar. Não, o que acontece? O rei ele manda a Inglaterra administrar Portugal. Então a gente vai ter aí, né, de 1814 a 1820, a administração inglesa sobre Portugal, ou seja, uma ocupação inglesa. Principalmente a questão da ocupação francesa gerou para os cidadãos de Portugal uma situação muito tensa, né? Porque a sociedade portuguesa, como posso falar aqui, a gente vai ter um empobrecimento da população, tá? E a gente vai ter uma diminuição muito grande também da população. Por quê? Ou os caras morriam porque estavam querendo se defender de uma ocupação, no caso assim, ou eles morriam tentando se defender de uma invasão francesa, ou senão os caras falam assim, quer saber de uma coisa? Aqui não está dando certo, vou sair, eu vou procurar resolver minha vida, né, em outro lugar. Então, ou as pessoas morriam em Portugal, ou elas saíam fugidas, beleza? Só que aí teve um grupo na cidade de Porto, que é a segunda cidade mais importante para Portugal, né? Primeiro vem a capital, que era Lisboa, depois vem a Porto. Um grupo de moradores vão pegar e falar assim, chega, nós não queremos mais isso, tá? E vão se rebelar contra a administração inglesa. Eles vão expulsar os ingleses, né, de Portugal e vão reestabelecer o controle, né, da política portuguesa, ou seja, os portugueses tomando o controle de Portugal. E aí eles falam assim, quer saber o seguinte? Por enquanto, como o rei não está aqui, a gente vai criar um parlamento. Tá? Esse parlamento ficou conhecido como as Cortes. Tá? E essa revolução ficou conhecida como a Revolução Liberal do Porto. Liberal por quê? Ora, na hora que eles se juntaram, na hora que as cortes se juntaram, e aqui eu estou na página 32, na hora que as cortes se reuniu, os caras falaram assim, peraí, por que a gente tem que aceitar um monarca que manda e desmanda aqui na nossa política, sendo que ele está lá no Brasil? Ou melhor dizendo, por que nós temos que obedecer cegamente ao poder absoluto de um monarca que sequer ligou para nós? Então, agora nós iremos criar uma Constituição e o monarca ele terá que aceitar estar sobre a chancela da Constituição. Então, é liberal por isso, porque quebra com o absolutismo português. Porque até então, a gente pode falar que Portugal ele era uma monarquia totalmente absolutista. Com a Revolução Liberal do Porto, Portugal passa a ser uma monarquia constitucional. Ok? Aqui, eu prefiro usar até mesmo o termo que a apostila usa, Conselho de Estado, para se referir às cortes, do que parlamento. Porque, assim, geralmente, quando a gente fala sobre ideia de parlamento, a gente tem em mente parlamento britânico. E se for pegar essa ideia do parlamento britânico, a gente vai pensar naquela coisa, no que o rei não vai mandar mais nada, o rei só vai ser uma figura representativa. Não é isso que vai acontecer em Portugal. O que vai acontecer com Portugal é o seguinte, olha, rei, agora você não tem mais o poder total. O seu poder será dividido com a corte, com as cortes, melhor dizendo, tá certo? Com esse conselho. É óbvio que, de início, Dom João VI não aceitou a elaboração da Constituição. Você onde já se viu, eu que sou rei, eu que sou soberano, o direito de governar é meu e tal. Mas
ele acaba tendo que aceitar a Constituição. Então, ele acaba aceitando a monarquia constitucional, na qual o rei ficaria ficaria com a liderança do poder executivo. Então, assim, o rei ele poderia mandar e desmandar mandar e desmandar, fazer o que ele bem entendesse, desde que estivesse dentro dos limites da Constituição. Beleza? Então, é liberal nesse sentido. Tira o poder absoluto do rei e divide o poder com a população. Mas vocês têm que tomar cuidado, que é a coisa que a gente vai começar a comentar na próxima aula, que, ao mesmo tempo que essa revolução é liberal somente para os portugueses. Por quê? Para o Brasil, eles querem reconduzir o Brasil como colônia. Tá? Mas isso a gente vai focar na próxima aula. E aí também, como exigência, eles falam assim, olha, Dom João, não é por nada não, mas você é rei de Portugal. Se você quiser continuar sendo rei de Portugal, você tem que voltar com a sua família para Portugal. Então, uma das principais exigências da corte, né, era justamente o retorno de Dom João VI para Portugal, junto com toda a sua família real. Aqui, de novo, o rei português vai ficar entre a cruz e a espada. Porque imagina só o seguinte, imagina que o Brasil é um grande cachorro que estava na coleira até na focinheira. Imagina lá um Rottweiler, um Pitbull bravo, que estava na coleira e com a focinheira. Basicamente, do dia para a noite, né, o Dom João foi sair com esse cachorrinho e tirou a focinheira e a coleira. Liberdade cantou para o cachorro. Agora, imagina conseguir colocar coleira e focinheira de novo nesse cachorro. Não é muito difícil? Né? Então, imagina só. Ora, o Dom João ele liberou a coleira do Brasil. E ainda, além de tudo, criou uma elite cultural, criou toda uma aristocracia aqui no Brasil. A aristocracia brasileira não queria, em especial os comerciantes brasileiros, eles não queriam voltar à condição de colônia. Então, eles falavam assim, não, Dom João, vai ficar aqui. Não, você está aqui, está de boa, está curtindo aqui uma prainha, até pegou uma cor, viu as cariocas, os cariocas e tal, como é que tá? Pois bem, o que Dom João ele decide fazer então? Ele fala assim, olha, eu vou retornar para Portugal, porque até mesmo a minha mulher está toda hora reclamando, cornetando na minha orelha, que não gosta do Brasil. A título de curiosidade, tem um relato que fala que a mulher de Dom João VI, antes de entrar na embarcação que ia para Portugal, bateu os sapatos e falou, daqui eu não levarei sequer a terra, né, porque ela odiava o Brasil. Alguns historiadores que afirmam. Eu assim, olha, eu vou com a minha mulher, né, para Portugal, mas deixarei meu filho, Dom Pedro, aqui no Brasil, e ele vai ficar como príncipe regente. Então, veja que Dom João ele era bem político, ele era bem inteligente. Ele pega, deixa Dom Pedro aqui, né? Estou aqui, estou cuidando dos interesses do meu pai aqui, e enquanto isso ele fica lá sendo rei em Portugal. E percebam aqui que o retorno de Dom João VI para Portugal está próximo da nossa independência. Mais uma vez, como tudo dentro da história está conectado. Meus queridos, aqui eu termino a explicação. Aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem em casa? Leem o texto A Corte de Lisboa e respondam a atividade 1, 2 e 3 da página 33. Aí, próxima aula, a gente faz esse mesmo esquema. Corrige e volta a explicação, beleza? Dúvida, questionamento, aflição ou comentário? Professor, Oi. naquela época a Áustria era um país bem influente, né? Muito mais do que hoje em dia, né? Sim, é que assim, a gente pode falar hoje, né, que um dos motivos da Áustria perder sua influência, hoje em dia, assim, em termos de perder a sua magnitude, se dá pela derrota na Primeira Guerra Mundial, se dá também pela situação na Segunda Guerra Mundial. A Áustria ela vai perder a sua influência dentro da Europa por causa das guerras mundiais. Mas naquele momento, os reinos mais respeitados da Europa quais eram? Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Áustria, Prússia
e Rússia. Desses aqui que eu falei, os mais, vamos colocar assim, tipo, top do top do top, seria, no caso, a Inglaterra, França, vamos colocar aqui, Prússia e Áustria. Tá? A Rússia ela tem uma importância, mas a Rússia ela fica muito assim, na minha. Mas os mais, tipo, vamos colocar, que era... que os caras não tentavam se meter, era com a Inglaterra, França, Prússia e Áustria. Beleza? Mais alguma dúvida? Nenhuma? Então, galera, me despeço aqui de vocês. Desejo para vocês aí uma boa semana, tá? Qualquer coisa, me procurem na Agenda Edu, que eu esclareço as dúvidas, beleza? Tchau, tchau. Tchau, sir. Tchau, sir. Tchau, tchau, gente. Abraço.